Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a bordo. Nesse vídeo eu vou dar uma dica valiosa para você entender de uma vez por todas como ajustar, como trimar as velas em qualquer direção do veleiro em relação ao vento. Mas antes, deixa eu dar um recado. Você que já é velejador e quer aprimorar as suas habilidades, atingir um nível de excelência e ainda obter um certificado internacional, já está aberta a segunda turma da certificação Offshore Skipper da ISSA Brasil. O link com todas as informações está aqui na descrição do vídeo. Então bora pro vídeo e se gostar não deixa de curtir e compartilhar. Você então já assistiu às nossas videoaulas, já teve algumas experiências com o veleiro, mas ainda se sente um pouco inseguro na hora de saber o que fazer com as velas em cada situação do barco em relação ao vento. Então vamos acabar com esse problema já. Essa dica que eu vou dar hoje, ela se baseia no nosso método de ensino, que tem por objetivo fazer com que você tenha o domínio do barco, o domínio de um veleiro oceânico de cruzeiro e, obviamente, dando um bom desempenho para o barco, fazendo que as velas deem o melhor de si para o barco, mas sem entrar em regulagens mais finas, regulagens mais sofisticadas, típicas de regata. Isso pode ser assunto para outros vídeos. Em primeiro lugar, é importante que, para vocês acompanharem esse raciocínio aqui, vocês já tenham um conhecimento básico, né, sobre as 4 mareações principais, né, que a gente fala nas videoaulas, né, que é a orça máxima, o través, aleta e popa, e as 2 manobras, né, que é a virada de bordo e o jibe. Então eu vou deixar o link aqui para a playlist das nossas videoaulas. Aí de repente você vai lá rever para que esses conceitos básicos estejam bem firmes para você conseguir acompanhar aqui nosso raciocínio. Então vamos dar uma olhada primeiro na roda dos ventos, que é um gráfico esquemático que mostra as principais mareações, ou seja, as direções que o veleiro pode navegar em relação ao vento. Agora eu quero separar 2 áreas distintas nessa ilustração. A primeira vai pegar desde a orça máxima até um pouco mais do que o través, um pouco mais para trás do que o través, nos 2 lados. E eu vou colocar aqui na cor azul. A outra área vai pegar todo o resto da região navegável, desde a aleta dos 2 lados até o vento em popa. Eu vou colocar isso aqui em vermelho. Muito bem, preste atenção agora nessas áreas. O que acontece é que o efeito aerodinâmico que faz com que a força do vento se transforme em propulsão para o barco em cada uma dessas áreas é diferente. Vamos começar com essa área em azul então. Nessa região, entre a orça máxima e mais ou menos um pouco atrás do través, o efeito que funciona aqui nós chamamos de efeito asa. É o mesmo que acontece nas asas dos aviões, e eu explico bem isso na videoaula número 3, que eu estou deixando o link aqui em cima. Para efeito didático, essa área em azul aqui, onde acontece o efeito asa, nós vamos chamar então de modo avião. Esse efeito asa nos veleiros, nas velas dos veleiros, sempre foi explicado tradicionalmente como sendo a diferença de pressão que acontece entre um lado da vela e o outro, causado pela curvatura dela, né? Então o vento passa pela vela e o lado de dentro, o lado côncavo, tem um percurso menor do que o lado de fora, o lado convexo. Então isso acaba gerando uma diferença de pressão, que por sua vez gera uma força, né? A gente representa lá com aquele vetor F, como está exatamente explicado nessa aula 3. Porém, atualmente, existe uma explicação mais moderna para isso,
que é através do efeito Coanda, que é, na verdade, aquela tendência que os fluidos têm de acompanhar superfícies curvas, com que faz que, por exemplo, derrame o café pela xícara, né? Esse tipo de coisa. Agora, para o nosso entendimento desse conteúdo que eu estou passando agora, não importa muito a explicação física para isso. O que importa é que o efeito é o mesmo, aquela força F é exatamente a mesma, a resultante é a mesma. Então agora, para nós, o que importa saber é o seguinte: nessa zona azul aqui, nessa área azul, que eu chamei de modo avião, o que está valendo é o efeito asa. Vamos agora para a área em vermelho. Mas antes, uma observação. A divisão entre as duas áreas não é uma coisa muito exata. Vai depender principalmente da velocidade do barco. Nessa área vermelha, não vale mais o efeito asa. Aqui, o efeito aerodinâmico se chama arrasto. E apesar desse palavreado técnico parecer complicado, é justamente o contrário. As velas são simplesmente empurradas. É como acontecia com os navios antigos, como as naus portuguesas e espanholas. As velas só tinham a função de oferecer a máxima resistência para o vento, enquanto as naus navegavam de vento em popa ou de aleta. Vamos chamar essa região aqui então de modo nau. Bom, entendido isso até agora, aí vocês podem me perguntar: tá bom, Marcelo, mas o que isso vai mudar a minha vida? Calma, fica até o fim do vídeo que tu vai entender. O que acontece é que em cada uma dessas duas regiões nós vamos trimar, lembra que trimar quer dizer ajustar, né? Nós vamos trimar as velas de modos diferentes. Vamos começar então com a área azul, que a gente chamou de modo avião, que é onde tem o efeito asa. Para trimar as velas nessa região onde tem o efeito asa, a gente pode usar aquelas fitinhas. Na genoa, por exemplo, a genoa, a maioria delas já vem com pares de fitinhas coloridas, de cores diferentes de um lado e de outro. Então a gente vai regular a vela caçando ou folgando a escota de modo a manter aquelas duas fitinhas o mais retinhas e paralelas possíveis a maior parte do tempo. Isso no caso da genoa. No caso da vela mestra, também tem umas fitinhas, são diferentes, são umas fitas maiores, vermelhas, que ficam no final das talas. Então, nós vamos caçar ou folgar a escota, de modo que essas fitas vermelhas elas fiquem tremulando o mais retinhas possíveis, como se estivessem continuando as talas. Isso indica que o fluxo de ar está passando pela vela sem ter turbulência e assim dando o melhor resultado, transmitindo a maior potência das velas para o veleiro. Se as velas do seu barco não tiver essas fitinhas, não tem problema. Você pode trimar as velas de um modo simplificado. Basta você ir folgando a escota e observando a parte da frente da vela que se chama testa. Quando ela começar a panejar, ou seja, ficar frouxa, aí você caça novamente a escota, somente o necessário para parar de panejar. E isso vale tanto para a vela mestra quanto para a vela de proa. Muito bem, vamos agora então para outra área, a área vermelha, que nós chamamos de modo nau. A trimagem das velas agora nessa região aqui, ela é bem mais simples, porque, como eu falei antes, a gente só precisa expor o máximo de área vélica para o vento, para que a vela seja empurrada pelo vento. Então nós vamos simplesmente folgar as escotas até que a vela ou o plano de cada vela fique perpendicular à direção do vento. Eu vou mostrar aqui nesse desenho.
Então nós temos aqui esse esquema do veleiro posicionado com o vento aqui, ó, pela alheta, né? Aqui o vento tá pela alheta de boreste. Então nesse caso aqui, ó, eu iria trimar a vela mestra, ia posicionar ela assim, ó, nessa posição aqui, ó, tá? E a vela de proa ia mais ou menos acompanhar, só que como a vela de proa não tem retranca, ela fica curva, né? Por que isso? Porque assim eu fico, ó, com o plano da vela perpendicular à direção do vento. Vou botar em vermelho aqui, ó. O vento tá chegando aqui, ó, na vela. Então a gente tem 90 graus. E no caso da vela de proa, a gente imagina também aqui, ó, mais ou menos o plano principal da vela. E o vento também vai estar chegando aqui, ó, num plano perpendicular, num ângulo de 90 graus. Então se a gente imaginar aqui, ó, o plano dessa vela mestra aqui, ó, vamos botar um cartão aqui. Então esse aqui seria o plano da vela mestra, ó. O vento então está perpendicular ao plano da vela mestra e a genoa a mesma coisa, ó. O vento está perpendicular a esse plano, então a gente está expondo o máximo de área para o vento, né? O máximo de área vélica para o vento. Então a gente está navegando aqui no Rio Itajaí Sul e eu vou mostrar para vocês como que eu vou trimar essa vela mestra aqui no vento de alheta. Então a minha escota aqui da mestra, ó, o Traveler está aqui na entrada da cabine, ó. Então eu vou caçar ou vou folgar, tá, para que ela fique num plano perpendicular. Então estou aqui com a Si, a minha comandanta, que vai me ajudar nesse trabalho. Então eu vou mostrar para vocês a posição correta. Ó, o vento tá bem de alheta aqui, ó. Tá pegando bem na alheta do barco. Ok, então a gente está navegando aqui com vento de alheta. O vento tá vindo bem pela alheta de boreste no barco. E eu tô aqui, ó, com o plano da vela mestra, ó. O plano da vela mestra tá perpendicular à direção do vento. O vento tá pegando bem aqui. O plano da mestra está aqui, então eu vou ajustando a escota para que fique perpendicular. E a vela de proa, como ela é curva, ela também está no plano principal dela também está perpendicular, as duas estão paralelas. A genoa também está abraçando o vento com a curvatura dela. Duas observações bem importantes, pessoal, sobre essa dica é que, primeiro, essa nomenclatura que eu usei aqui, modo avião, modo nau, isso aí não existe na nomenclatura náutica, foi só uma brincadeira aqui com intuito didático, né? Uma forma lúdica de mostrar que tem essas duas regiões, que o efeito aerodinâmico nas velas é diferente em cada uma delas e a gente vai trimar também de modo diferente, tá? A segunda observação é que a divisão entre uma área e a outra, ela também vai variar muito, principalmente em relação à velocidade do veleiro. Então essa divisão que eu mostrei aqui, ela funciona mais ou menos para os veleiros de cruzeiro, que são, de um modo geral, um pouco mais lentos, né? Já os veleiros de regata, e principalmente aqueles que planam em velocidades maiores, que tem casco planante, eles vão trazer aquela área azul, a área do efeito asa, né, do modo avião, como a gente chamou aqui, mas para os ventos folgados também, para a alheta. A gente vai pegar o exemplo extremo aqui de um veleiro com tecnologia de ponta, o Imoca 60, né? Então ele navegando em alheta, com vento real de alheta, mas o vento aparente, ele tá quase de orça, né? Então o vento aparente, quanto maior a velocidade do barco, mais o vento aparente fica mais de proa. Então parece que ele está orçando, mas na verdade ele está com vento real de alheta. Quero aproveitar para mandar um grande abraço para os meus amigos do grupo do Apoia-se,
né, e mostrar novamente a minha gratidão. Graças a vocês a gente continua produzindo esse conteúdo aí de qualidade para quem está entrando no mundo da vela. Legal, então se vocês entenderam mais ou menos isso aqui, qual é o próximo passo? Bora para a água, vamos treinar isso aqui, bora velejar, galera. Valeu, grande abraço aí, bons ventos!